Pronto, seguindo, nós vamos para as orações subordinadas adjetivas. Elas acabam sendo um pouquinho diferente, né, das orações subordinadas que nós vimos anteriormente, né? Nas orações adjetivas, nós vamos ter que caracterizar, né, assim como o adjetivo ele nos implica fazer isso, certo? E as orações subordinadas adjetivas, elas vão caracterizar a oração principal. Vocês lembram que a gente estava falando de oração principal, certo? Então, nós temos duas observações. A primeira é que elas não vão ser ligadas por conjunções. Vocês lembram que as anteriores que nós estávamos estudando, elas eram ligadas pela conjunção que e a conjunção se. Vocês lembram? Aqui elas não são ligadas por essas conjunções, certo? E segundo, elas vão ser ligadas por pronomes relativos. Esses pronomes relativos vocês estudaram no segundo ano. Que pronomes são esses? O que, o quem, o qual, a qual, o quanto, cujo, cuja, cujos, cuja, né? Coloquei aqui só alguns pra gente lembrar. Pronto, nós vamos ter duas orações subordinadas adjetivas. A primeira, explicativa, a segunda, restritiva, certo? Para ficar mais fácil. Pronto. A explicativa, ela sempre vai vir entre vírgulas. Entre vírgulas. E a restritiva, sem vírgulas. Isso aqui é um macete bom para na hora da prova você identificar, certo? Então, a explicativa ela sempre vai vir entre vírgulas e a restritiva sem vírgulas. Então, voltando para cá. Coloquei aqui alguns exemplos para explicativa para ficar mais fácil. Ó, a alegria é uma dádiva. A alegria que é uma dádiva faz um bem danado. Vocês estão observando as vírgulas aqui? Elas estão particularizando essa subordinada adjetiva. Essa caracterização que ela vai dar para a oração principal, certo? Então, observe que a subordinada adjetiva explicativa, ela vai caracterizar todos os elementos do grupo. Todos esses elementos aqui do grupo. Ok? Então, essa subordinada adjetiva, ela vai caracterizar todos os elementos do grupo, certo? Então, observe, a alegria que é uma dádiva faz um bem danado. Toda alegria, ela é uma dádiva, certo? Então, ele apenas está especificando isso, tudo bem? Outro exemplo aqui perdão. O racismo é um problema, o racismo que é um problema, ainda hoje acontece. Todo mundo sabe que é um problema, certo? Então, eu estou apenas especificando, né? Explicando melhor tudo isso e fazer com que você, leitor, reflita também sobre essa situação. Então, novamente, ela é uma característica que ela acaba englobando tudo dentro desse texto. Então, ela vai caracterizar todos esses elementos do grupo. Então, racismo ainda hoje acontece. Então, vamos supor que isso aqui seja... Não, isso aqui é a minha oração principal. O racismo ainda hoje acontece. Então, observe, racismo ainda hoje acontece. Eu estou apenas explicando esse todo. A oração subordinada adjetiva restritiva, ela vai limitar o sentido, ela limita o sentido. Ela vai vir entre vírgulas? Não, sem vírgulas. Sem vírgulas, certo? Agora, se eu coloco assim, os jogadores que foram convocados apresentaram-se ontem. Que é ponto mesmo. Os jogadores que foram convocados apresentaram-se ontem. É qualquer jogador? Essa é a pergunta que eu faço para vocês.
aqui é qualquer jogador? Não. São jogadores que foram convocados, certo? É qualquer jogador? Não. Que jogadores são? Jogadores que foram convocados ontem, certo? Não é qualquer jogador, então eu tô restringindo, certo? Eu tô caracterizando, particularizando apenas uma única coisa, um único elemento. Finalizando aqui com orações subordinadas. Orações subordinadas adverbiais, certo? Se é adverbial, elas têm função de adjunto adverbial. Vocês já estudaram isso aí, certo? E pela regra geral, né, as orações subordinadas adverbiais, elas vão trazer uma circunstância para a oração principal. Então, nós vamos ter nove tipos de orações subordinadas adverbiais, certo? São essas aqui que vocês já conhecem, beleza? Então, nós vamos ter as causais, as comparativas, as concessivas, as condicionais, as conformativas, consecutivas, as finais, temporais e proporcionais. Então, é da gente, pelas atividades, a gente acaba memorizando, né, pelas atividades, os tipos de causal, comparativo e as demais, né, mas isso, eu não vejo isso como muito difícil, né, porque pela a interpretação da frase, pela leitura da oração, perdão, você já entende qual seria o tipo de oração adverbial, né. Em relação aqui a esses tipos de orações subordinadas adverbiais, só fazendo uma observação quanto à concessiva, né? Lembrando que a concessiva ela sempre vai ser uma ideia contrária, né, à oração principal, certo? Deixa eu colocar até uns exemplos aqui para vocês lembrarem bem, né? Vocês lembram disso, é bem fácil. Ó, embora fosse tarde, fomos visitá-lo. Embora fosse tarde, fomos visitá-lo. O que é que eu tenho aqui de contrário, pessoal? Eu tenho aqui que o sujeito ele foi visitar, bem aqui na segunda oração, mas na primeira oração o sujeito indica que era tarde. E se ele indica que era tarde, pela nossa compreensão, a gente, não, ele não vai, né? Mas ele acabou fazendo o contrário, ele foi mesmo assim, mesmo sendo tarde. Então tem coisas contrárias. Eu não desistirei desse plano, mesmo que todos me abandonem, né? Então tenho também coisas contrárias, né? Ele diz que não vai desistir do plano, certo? De forma alguma, e ao mesmo tempo ele diz que todos podem abandonar ele. Então assim, mesmo que todos abandonem ele nesse plano, que é uma possibilidade, ele diz que não vai desistir de forma alguma. Então também tem coisas contrárias, certo? Outra adverbial que vocês têm que lembrar é a consecutiva. Deixa eu ver se eu... Pronto, acho que ela, pronto. A consecutiva, ela sempre está ligada à consequência, certo? Então, tentem buscar uma consequência. Por exemplo, o rio transbordou tanto o rio transbordou tanto que a cidade foi alagada, certo? Então, observe onde a gente pode identificar a consequência, né? Por que a cidade ela foi alagada, né? Porque o rio, ele transbordou, certo? Então, nós identificamos aqui esta consequência, beleza? Tudo bem? E só também deixando claro a conformidade. Cadê a conformidade? É daqui, conformativa. Então, a conformidade é conforme alguma coisa, ou então você pode entender que conformativa é quando você está de acordo com algo, né? Conforme ou de acordo, né, com tal coisa e tal. Então, as outras são mais fáceis de vocês memorizar, com causais, né? As comparativas são, acredito, uma das mais fáceis. Final, temporal também é muito fácil, certo?